bem. A gente ouviu essa parábola, e a gente tem ouvido essa parábola há muito tempo já. A gente tem ouvido há muito tempo, e na verdade ela fala sobre a gente fazer futuro. A gente está muito preocupado às vezes com o futuro. O que é que eu vou fazer no futuro? Então as pessoas mais jovens, elas lutam por uma formação profissional, ter um bom emprego. Já os mais velhos, eles estão preocupados com o SUS, eles estão preocupados com a aposentadoria, eles também se preocupam em ter um bom plano de saúde, ou seja, previdência, ser previdente para o futuro. E o texto previsto para hoje, nesse domingo, é escrito em forma de parábola. Ele também tem o tema, a preocupação com o futuro. E nessa ilustração narrada por Jesus, o administrador desonesto, ele então assegura o seu futuro fazendo amigos. A Bíblia não apresenta ele como um exemplo a ser seguido, não, mas trata-se de uma história real, de uma pessoa que coloca em primeiro lugar, de maneira muito prudente, o seu futuro. Esta semana, eu lendo um comentarista sobre esse texto, eu sempre tinha eu achava ele muito mau caráter, esse homem. Mas tem um comentarista que disse assim: olha, nós sempre pensamos na desonestidade dele, mas ele trabalhava para o patrão, ele era uma espécie de vendedor. Quanto é que você me deve? Você deve ao meu patrão. E ele então diz: olha, você deve aqui, 100 barris de azeite, respondeu ele. Aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Quanto você está devendo para o meu patrão? Pediu para outro. 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800. Esse comentarista bíblico, ele disse: olha, nós não podemos julgar muito ele, porque provavelmente isso era a comissão dele. Ele não tinha salário, mas ele tinha uma comissão sobre o que ele vendia. Então, sente-se e escreva 800. Era 1000 medidas de trigo, sente e escreva 800. Olha, a minha parte, a minha comissão, eu vou te dar de desconto. Aí sim, ele estava trabalhando sem lucro, dando um desconto do próprio bolso para fazer amigos. Um comentarista essa semana disse isso e eu pensei: poxa, eu nunca tinha pensado nele. Eu achei que ele continuava ainda a roubar o patrão. Pode ser que não, mas o que a gente admira nele é a sua coragem, é a sua esperteza, diz Jesus. Porque logo no início da narrativa se afirma que Jesus profere uma parábola aos seus discípulos. E ele quer transmitir uma lição para os discípulos e também para nós. Ele fala de investimento. Agora, que lição ele quer transmitir para nós hoje através dessa história? Então, respondendo numa linguagem muito comum, Jesus quer orientar os seus discípulos a fazerem um investimento certo. Fazer um investimento certo, visando assegurar um futuro, ter um futuro garantido. Mas que futuro? No final do versículo 9, ele fala em lar eterno. E aí, o que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós precisamos investir o que somos e o que temos na eternidade, no nosso futuro derradeiro. Pois se a nossa esperança é somente em Cristo para esta vida, somos as pessoas, diz Paulo, mais infelizes do mundo. Então a parábola que nós vimos, ela não está ligada diretamente a questões de dinheiro, né? Jesus falou muito sobre dinheiro, sobre administração de tempo, sobre fortunas, sobre herança. Jesus fala muito em dinheiro. Se a gente acha que Jesus não estava interessado em dinheiro, não. Ele fala muito, porque as pessoas se perdem com o dinheiro. Então ele trata de um problema de administração, de cuidado dos bens. E esse administrador descrito na parábola é uma pessoa que estava pensando no seu próprio bem-estar. Poxa, e quando eu sair daqui, qual vai ser o meu plano B? Então ele já, a partir dos 30 dias que ele tinha,
né? Ele começou a dar descontos e ele começou a arrumar amigos por causa disso. No momento em que o patrão descobre algumas coisas que ele já havia feito, né? Quem sabe até não eram verdadeiras, quem sabe até foram denúncias falsas, mas esse patrão, alguém disse, olha, eu acho que ele está te roubando, poxa, então eu vou demiti-lo, vou exonerá-lo, como é bonito dizer. Ele manda chamar, pede as contas, olha, eu quero que tu preste contas para mim. E ele então quer demiti-lo, mas antes ele precisa fazer algumas cobranças. Então o administrador começou a refletir, né, que o Senhor vai tirar de mim a administração, por que será? O que eu vou fazer? Vou perder meu trabalho? Para cavar eu não tenho forças, para pedir esmolas eu tenho vergonha. Eu já sei, eu vou arranjar amigos que me recebam na sua casa depois que eu não tiver mais trabalho. E ele começou então a chamar aqueles que deviam para o patrão e perguntou aquilo que a gente viu, né? E o Martinho Lutero, ele falou assim, que o Senhor elogiou o administrador infiel. Jesus elogiou o administrador infiel, mas isso não se pode interpretar como se lhe agradasse quando fazemos injustiças ou coisas ou outras coisas. Ele elogia apenas a rapidez de raciocínio e a prudência desse administrador. Então Jesus quer que em causas boas nós tenhamos a mesma seriedade e empenho de que o administrador demonstrou em uma causa má. Então a gente precisa também usar de reflexão, usar de esperteza para o proveito de quem? Nosso, mas da eternidade. Então, nós vimos que os filhos da luz, os cristãos, os cristãos verdadeiros, às vezes são lentos, às vezes são desinteressados, às vezes são pouco diligentes nas causas de Deus. Ficam sentados, esperam as coisas acontecer, e por isso Cristo concluiu com razão, dizendo que os filhos do mundo são bem mais dedicados e inteligentes em seus assuntos do que os filhos da luz. Então, acontece que Satanás sempre tem algo para nos usar, ele nos usa. E é evidente então que Jesus não apoia a desonestidade, a gente não pode dizer isso, mas Jesus observa que o mundo está melhor servido pelos seus servos do que Cristo pelos deles. As pessoas que seguem o maligno estão mais bem servidas, são mais fiéis ao maligno, Quem é fiel à bebida, ele é fiel à bebida mesmo. Depois que ele está viciado, ele não pode largar todos os dias, Já o cristão tem dificuldade para todos os dias ler a palavra, fazer um devocional. Então é isso que Jesus está querendo nos chamar, a nós sermos administradores bons do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos corpos, porque um dia Deus vai tomá-lo de volta, o nosso corpo vai voltar. Então o problema que os cristãos enfrentam às vezes é a visão curta, é enxergar pouco. Nós pensamos mais no imediato, nós pensamos no aqui e no agora. Qual é a tua preocupação hoje? Não é agora no almoço, não é hoje na janta, não é no que tu tem que fazer em casa hoje, talvez alguém tenha um concerto para fazer hoje, talvez tenha uma grama para cortar, Obrigado a quem cortou a grama ontem ali, Nós tivemos visita, eu vim de manhã aqui e vi aquela grama ali, Então nós queremos sempre olhar para mais adiante. O problema do cristão é olhar muito para o hoje. E Jesus não está elogiando a desonestidade, mas sim a habilidade, a esperteza do administrador. E Jesus quer que nós também sejamos hábeis, sejamos espertos, sejamos astutos no uso e nos bens e na administração da nossa vida, porque a nossa vida, como eu disse, ela vai ser tomada de volta. E é importante lembrar que não somos donos daquilo que está à nossa disposição. Nós não somos donos. Tudo vem de Deus. A Ele pertence a terra e tudo que nela existe, disse Moisés em Deuteronômio. Nós somos apenas administradores de tudo que Ele nos deu.
e dá diariamente. E isso significa que a nossa vida, os nossos dons, o nosso tempo, os nossos bens, enfim, tudo que nós temos deve estar a serviço dele. E é assim que nós agimos? Será que é assim sempre? Não. A nossa vida, ela passa a ser muitas vezes contrária a isso. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo colocam seus próprios interesses em primeiro lugar? Quantos se dizem cristãos, mas não conseguem desprender-se dos prazeres e dos caminhos do mundo? Quantos investem o que têm de melhor do seu tempo, dons da sua vida, correndo atrás de coisas passageiras, de coisas perecíveis, de coisas que não interessam para a eternidade e deixam de edificar o reino de Deus? Então Jesus nos diz: sejamos mordomos de Deus, envolvidos pelo seu amor, sejamos astutos, sejamos hábeis, como esse administrador da parábola. Ele administrou com esperteza os seus bens, a sua comissão. Ele abriu mão para ter depois amigos e quem sabe um trabalho. Do que é que nós estamos abrindo mão? E nós temos muitas bênçãos de Deus para nós abrirmos mãos. Muitas pessoas desprezam as bênçãos que Deus derramou sobre elas e que não reconhecem como o corpo, a vida, a razão, os bens. Somos abençoados. Ontem nós refletimos aqui com as servas, né? Lembram que eu falei, quem estava aqui? O carro, nosso carro. Que bênção é o nosso carro. Às vezes a gente não agradece a Deus por nós termos o nosso carro. O carro nos possibilita ver as pessoas que nós gostamos, nos possibilita amá-las. Eu disse ontem e digo agora, depois do culto, eu e a Marilene estamos indo a Canoas. Vamos ver nossa filha. Tudo isso é possível porque por causa do nosso carro. A gente vai rápido e volta. Sem ele é impossível. Então olha que bênção são os filhos e que bênção é o automóvel que a gente pode ir visitar os filhos. Que maravilha! Então a gente precisa ser fiel, fiel sempre, porque nós temos muitas bênçãos a agradecer a Deus. E Jesus diz: quem é fiel no insignificante e no pouco também é fiel, e quem é fiel no insignificante e no pouco também é fiel no importante e no muito, e quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Então, fidelidade, as pequenas coisas, agradecer pelo dia a dia e as pequenas coisas, né? Até no sentar na mesa a gente agradece o alimento, mas não agradece a faca, hein? Quem inventou a faca para a gente cortar a carne, né? Quantas coisinhas a gente tem para agradecer pelo nosso corpo, né? Pela nossa saúde. Então, se louvassem a Deus no pouco, diz Jesus, também receberiam o muito em abundância. E o motivo é o seguinte: aqueles discípulos que estavam ali perto dele, né, se olham para cima e não para baixo. Se olhassem para baixo, veriam que muito eles não têm sequer a metade ou nada do que eles têm. Mas os que pouco ou nada têm estão satisfeitos com Deus e o louvam. Às vezes a gente sempre diz que em dificuldade a gente tem que olhar para cima, mas depois que passou a dificuldade, aí a gente olha para baixo e olha quantas bênçãos Ele nos dá e Ele nos deu. Então olhar para cima, mais uma dosagem de olhar para baixo. E Jesus encerra essa parábola dizendo que nenhum servo pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois se amar a um, odiará o outro, ou então se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e aos nossos bens, ao nosso dinheiro. Deus é um chefe exclusivo. Temos que escolher entre servir a Ele totalmente ou abandoná-lo. Não existe meio termo no serviço do reino de Deus, porque Ele não aceita. Não se pode ficar em cima do muro, não existe. Se você está em cima do muro, você está na perdição. Só existe um lado a estar, é o lado de Deus. O outro lado é o lado do maligno.
Então não se pode ficar em cima do muro. Vamos nos dedicar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, agradecendo sempre a Ele o que nós temos. Muitos nem têm isso, muitos passam dificuldade. Se os políticos da campanha que a gente está ouvindo estiverem certos, o Brasil tem 30 milhões de pessoas na linha da pobreza. A gente talvez não conhece essa realidade. Eu fico olhando a propaganda eleitoral ali e eles falam em 30 milhões de pessoas passando fome. Eu penso, não pode. Aqui em Panambi, que a gente sabe, não tem ninguém passando fome. Mas na cidade grande, quem já morou na cidade grande, lá você vê miséria. Você vê muita miséria. Os bairros, as favelas lá. Então tem sim muita gente que não tem aquilo que nós temos. Vamos agradecer a Deus. Deus deu tudo. Ele enviou Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Coloquemos de pé.